Meus irmãos, eu quero dizer aqui que você é muito bem-vindo, que você é muito bem acolhido por nós. À distância nós te abraçamos, à distância nós nos alegramos com você. Muito obrigado por participar conosco desse culto. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família reunida, tá bom? Queridos irmãos, aprove ao Senhor colocar em meu coração uma série de exposições bíblicas nos domingos à noite, com o tema central da série de Cristo e a missão da igreja. Cristo e a missão da igreja. Nos próximos 6 domingos, nós trabalharemos aqui mensagens que começam com a encarnação e que vão até a parousia. A volta de Jesus. Então, hoje eu quero falar com os irmãos sobre a encarnação de Cristo. O nosso assunto hoje, eu gostaria que você ficasse atento em nome de Jesus, sobre a encarnação de Cristo. E essa encarnação de Cristo é o modelo para a nossa missão, tá bom? Grave isso aí em nome de Jesus. A encarnação de Cristo, o modelo para a nossa missão. Meus irmãos, enquanto eu analisava algumas questões ligadas à ministração em casa, eu me lembrei de um dos momentos interessantes da minha vida. Durou pouquíssimo tempo, mas eu me lembro dele com, digamos assim, aprendizado, como gratidão a Deus por ter passado por ele, quando eu trabalhei numa plantação, numa colheita de tomates. E queridos, essa colheita me obrigava a levantar ainda de madrugadinha, e a marmita precisava estar pronta, a comida precisava ser feita de madrugada e levar para o trabalho. O ônibus passava e a gente passava o dia inteiro nessa plantação colhendo tomates, não é? A postura não era muito legal, isso doía a coluna o dia inteiro, as pernas colhendo tomates, comendo a comida fria, porque não tinha lugar para esquentá-la, de tal forma que foi um aprendizado muito grande. Foi sofrido, não é? Foi sofrido, mas foi um aprendizado muito grande. E eu quero te fazer uma pergunta. A pergunta que eu te faço é: você consegue relembrar algum emprego que você já teve? Alguma tarefa que você realizou que fosse daquelas assim mais árduas? Ou que você até mesmo a realizou como voluntário? Você consegue se lembrar? Você se lembra de alguma tarefa que você realizou que fosse pesada e que fosse humilhante? Então, hoje, iniciando essa série sobre Cristo e a igreja, aprove ao Senhor nos conduzir aqui por esse caminho, entendendo que a pessoa de Jesus Cristo, ela é a fonte e ela é o caminho da missão da igreja. A igreja não
não pode entender o que é a sua missão sem entender qual é a fonte, qual é o caminho dela. E esse caminho e essa fonte é Jesus. Mas Jesus não é apenas a fonte e o caminho. Jesus também, no meu entender, aqui à luz das Escrituras, ele é o grande alvo da missão. Ele é o fundamento da missão. É por isso que nesse momento eu estou cônscio de que nada mais é tão urgente para a missão da igreja nos dias atuais do que uma visão renovada, do que uma visão clara acerca da pessoa de Jesus, uma visão abrangente acerca do ser chamado Jesus. Percebam, amados irmãos, que quando Jesus é rebaixado, quando Jesus é humilhado, quando ele é aviltado, quando o nosso amado Salvador ele é negado na sua vida e na sua obra, o que acontece? A igreja perde a motivação de ser, a igreja perde a direção e, consequentemente, a missão dela se esvai. Isso é seríssimo, por isso trabalho esses assuntos aqui com os amados irmãos. Por outro lado, queridos, se o Senhor Jesus é visto por nós, se nós o vemos de fato, nós o enxergamos como ele de fato é, isso nos basta. Por quê? Porque eu entendo que Cristo nos inspira, que Cristo nos incentiva, que Cristo nos empodera para realizar a sua obra. Nós entendemos aqui que a obra de Deus na terra é feita por inspiração do Espírito Santo na pessoa de Jesus. Então, 6 exposições nós vamos trabalhar acerca de Cristo e a missão da igreja. Falaremos sobre a encarnação de Cristo como sendo o modelo para a missão. Esse é o assunto de hoje. No próximo domingo nós falaremos sobre a cruz de Cristo, que é o preço da missão. Depois falaremos sobre a ressurreição de Cristo, que é o mandato missionário. Falaremos sobre a exaltação de Cristo, que é o incentivo para a missão. Falaremos sobre o dom do Espírito de Cristo, que é o poder para a missão. E por fim, falaremos sobre a parousia, falaremos sobre a volta de Cristo, que é a urgência da missão. Pois bem, vamos para o texto da nossa mensagem de hoje, texto conhecido demais, pregado por tantos homens de Deus, e que nós queremos compartilhar com vocês alguma coisa acerca da encarnação de Cristo, o modelo para a missão. Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 11, será a nossa leitura. Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 11, nós leremos na Nova Versão Transformadora. Diz a palavra do Senhor: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória
de Deus, o Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Concentre comigo a encarnação de Jesus, o modelo para a nossa missão. Irmãos amados, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ela foi designada a uma igreja muito jovem, uma igreja que enfrentava os seus primeiros conflitos e as primeiras ameaças de perseguição. Paulo, neste trecho bíblico, ele aponta para o melhor exemplo de serviço humilde, que é Cristo Jesus. É muito interessante notar que a cidade de Filipos, ela era uma cidade robusta, uma cidade próspera, uma cidade que foi conquistada por Filipe II. Filipe II, filho de Alexandre o Grande. E em razão dessa conquista por Filipe II, essa cidade, em sua homenagem, passou a se chamar Filipos. E a igreja que estava nessa cidade, igreja de Filipos, ali na região da Macedônia, na Europa, ela estava bebendo de algumas ervas daninhas da cidade de Filipos, em razão de a cidade ficar numa rota, talvez a rota mais importante ali das estradas do lado leste do Império Romano, chamada de a famosa Via Egnácia. Essa via, ela fez com que a cidade de Filipos prosperasse muito, se tornasse muito importante, adquirisse um status muito proeminente. A cidade, os habitantes da cidade se tornaram muito orgulhosos, soberbos, altivos e prepotentes, de tal forma que eles se sentiam orgulhosos em se dizerem cidadãos romanos, porque afinal de contas a cidade de Filipos tinha sido elevada à colônia romana. Então os oficiais, os soldados, eles eram beneficiados pelo jus italicum, eram cidadãos de Roma, mesmo que vivessem longe de Roma. Era um orgulho para todos eles serem chamados de cidadãos romanos. A igreja de Filipos, plantada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, estava sendo influenciada por essa disposição de orgulho, por esse senso de grandeza, de altivez. Quando nós lemos Filipenses capítulo 1, verso de número 27, nós encontramos as seguintes palavras: o mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito e em um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Ele pode ser traduzido: sua atitude deve ser a mesma que a da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a nossa visão de mundo traz consequências para a nossa vida.
É importante que, se nós formos egoístas, os nossos atos serão destrutivos. Se nós não tomarmos cuidado, nós não abençoaremos as pessoas com os nossos atos como igreja nessa cidade. Por quê? Porque a visão de mundo, ela traz consequências. É isso que a encarnação do Senhor Jesus nos apresenta. Ele era Deus e, como Deus na eternidade passada, não tinha necessidade nenhuma. O Senhor Jesus não precisava de absolutamente nada. Ele era revestido de glória, de poder e de majestade. Ele tinha e recebia todo louvor nos céus, pelos anjos, pelos serafins, pelos querubins, que cantavam em alto e bom som, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A palavra do Senhor nos mostra que Jesus não considerava a sua igualdade com Deus usurpação. Pelo contrário, ele vai ensinar para nós que ele não se apegava de forma egoísta a isso. Essa é uma lição preciosíssima na encarnação. Jesus fala comigo e com você dizendo: nós não podemos guardar privilégios para nós. O Senhor Jesus, na sua encarnação, diz que nós devemos usá-los para benefício de outras pessoas. Irmãos amados, nesse período tão difícil aí que o Brasil vive, que o mundo vive, dessa pandemia, quantas pessoas estão carentes e necessitadas, quantas pessoas estão chorando, quantas pessoas estão vivendo na sarjeta, quantas pessoas estão vivendo à margem da sociedade. E Cristo, na sua encarnação, diz: a igreja precisa olhar e se compadecer. A igreja precisa se relacionar com o seu igual. A igreja precisa se identificar de alguma forma com o mundo. É isso que a palavra nos ensina. Somos desafiados a uma identificação com a cultura. E isso envolve preço muito alto, irmãos. É por isso que ficar na zona de conforto é melhor, porque envolve preço altíssimo, gastos, abandono de prazeres, de luxos. Às vezes abrir mão de locais, de horários, porque encarnamos, porque percebemos as mazelas desse mundo e nos prontificamos a ajudar. Na história das missões, há muitos exemplos que são extremamente significativos de cristãos queridos que aplicaram esse princípio da encarnação. Um desses cristãos foi o conde Zinzendorf, líder moraviano, que enviou no ano de 1732 dois dos seus missionários para as plantações de açúcar no oeste da Índia. Esses homens lá descobriram que a única maneira que eles tinham para alcançar os escravos africanos era deixar-se acorrentar como eles e compartilhar das choupanas que eles tinham. Sacrifício, a encarnação. Jesus se encarnou, Jesus veio a esse mundo, ele se fez um de nós, comeu conosco, chorou, passou fome, sede, sofreu. Ele viveu como um de nós, ele se relacionou conosco. Ele, sendo Deus, não se sentiu impedido, ele não se viu menosprezado ou até mesmo ofendido por deixar a sua glória eterna e se encarnar. E aí, amados irmãos, essa foi a grande humilhação do Senhor. Ô gente, essa palavra precisa tocar o nosso coração, porque ser humilde é saber usar bem os seus privilégios.
saber usar bem os seus privilégios. Um repórter entrevistou um consultor famoso na área de recursos humanos, responsável pela colocação de centenas de funcionários em diversas empresas. Quando o repórter perguntou qual era o segredo de seu sucesso, então o consultor respondeu o seguinte: se você deseja descobrir o verdadeiro caráter de um funcionário, não lhe dê responsabilidades, dê a ele privilégios. Olha que lição importante. Por quê? Porque tem gente que consegue fazer bem as coisas, desenvolver tarefas, se estiver ganhando para isso, e se estiver ganhando bem. Tem gente que consegue ajudar, compadecer, tem gente que consegue contribuir se for remunerado, mas Jesus, em sua encarnação, nos ensina que devemos administrar bem os nossos privilégios para ajudar os outros, e é isso que nós vemos em Jesus, que na eternidade deixou a sua glória e veio para esse mundo para morrer numa cruz em nosso lugar. Queridos irmãos, a igreja foi chamada por Jesus para encarnar-se. A igreja foi chamada por Jesus para se identificar com a cultura. As pessoas têm dificuldade de irem para dentro da igreja. As pessoas do mundo têm dificuldade de vir para esse prédio que nós chamamos de igreja. A PIP está sendo reformada, em breve o nosso prédio estará lindo, mas as pessoas da cidade nem sempre têm facilidade de entrar, de vir, de estar conosco. O nosso linguajar não é claro para muitos deles. É importante refletirmos que, se permanecermos dentro das nossas trincheiras culturais, como o nosso evangeliquez, com o nosso jeito de ser crente, nós não poderemos impactar o mundo com o amor de Jesus. Jesus impactou o mundo porque deixou sua glória e se encarnou. Então veja bem, amados irmãos, um jovem poderá ser luz na vida do seu colega na faculdade, libertando-o das drogas, dos vícios, de ideologias falsas. Uma moça pode ajudar a sua companheira de trabalho na restauração do seu casamento, ou até mesmo ajustar seu relacionamento com seus pais, passando para o colega uma visão cristã familiar. Encarnar, identificar-se. A encarnação de Jesus traz lições importantes sobre a missão da igreja. A segunda lição breve é que em sua encarnação Cristo serviu. Em sua encarnação Cristo serviu. Ele não apenas se relacionou, ele não apenas se identificou como um de nós, mas ele serviu. É isso que diz o versículo de número 7. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana. Então, amados, Jesus não apenas pensou nos outros de forma abstrata. Jesus pensou nos outros e se tornou servo. O texto diz, ele se tornou um escravo. Essa humilhação de Jesus teve aqui a ver com esvaziamento da sua glória. Ele se tornou humano permanentemente em um corpo físico e sem pecado. E aí ele usou esse corpo físico para ser servo. Poderia ter vindo como um rei cheio de glória, porque era inteligente, era poderoso, mas veio como servo. E esse corpo foi para a cruz, morreu voluntariamente. Basta uma leitura simples nos 4 evangelhos, que nós veremos como Jesus servia as pessoas. Como ele serve as pessoas? Ele mesmo disse em Mateus 10, 28, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Louvado seja o Senhor. No cenáculo, quando os seus discípulos recusaram a ministrar uns aos outros, Jesus se levantou, pegou ali
deixou o seu manto, pegou uma toalha, pegou um pano de linho, e com esse pano, junto com uma bacia, ele passou a lavar os pés dos seus discípulos, mostrando para os seus discípulos que maior no reino de Deus são aqueles que servem. E eu pergunto para você: você tem servido? Como crente, como discípulo de Jesus, você tem servido? Você tem prazer em servir a sua comunidade, em servir os irmãos da igreja local? Que tipo de serviço, de prestação você faz, que você se sente satisfeito porque faz, não apenas por retorno, por dinheiro, mas porque entende que é discípulo de Jesus, e a encarnação de Jesus é um modelo para você desenvolver a sua vida? Louvado seja Deus, porque uma forte marca da encarnação de Cristo é a sua atitude de servo. Se você quer ver se é cristão de verdade, veja em você se tem marcas de serviço, se você quer glória para você, ou se você serve para que a glória seja do Senhor. Terceiro lugar e último, em sua encarnação, Cristo se sacrifica. Em sua encarnação, Cristo se sacrifica. O verso 8 diz: humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é uma terceira lição. Um modelo para a nossa missão é o sacrifício. Um servo do Senhor já disse que o ministério que não custa coisa alguma não realiza coisa alguma. Ele não serve para nada. O problema é que servir implica em preço, em pagar preço. Jesus tornou obediente, e a obediência o levou à cruz. Esse foi o sacrifício. Isso nos ensina, meus amados irmãos, que servir as pessoas, que imitar Jesus envolve renúncias, abnegação, crucificação, envolve desgastar-se a favor do outro, da cidade. A cruz, hoje, ela perdeu o seu sentido. Ela serve muito para quem quer colocar apenas no peito como um símbolo aí que ficou domesticado. Só que a cruz não existe necessariamente para colocá-la em outdoors, em prédios. A cruz, ela evoca os horrores das diversas formas de execução romana. A cruz, ela é terrível. A morte por crucificação era para rebeldes, escravos, bandidos, anarquistas, de tal forma que um cidadão romano jamais poderia ser crucificado numa cruz, a não ser quando houvesse uma sanção expressa do próprio imperador. Caso contrário, jamais um cidadão romano poderia morrer por crucificação. Era, além disso, uma morte extremamente cruel. Familiares daqueles que morriam por crucificação não gostavam e não tocavam nesse assunto, não falavam sobre isso acerca de um parente que foi morto. Paulo insistiu ousadamente com a igreja de Filipos que Jesus Cristo, a quem ele serve, ele insistiu que esse Cristo, a quem ele serve por Deus, ele diz, ele se tornou nulo, fazendo-se escravo, ele se tornou homem nesse processo, e ele se humilhou, ele obedeceu ao Pai, morrendo na cruz, que era reservado para os piores bandidos. Isso, irmãos, para mostrar que nós não fomos chamados para morrer na cruz para salvar pecado de ninguém, mas para mostrar que para ser discípulo de Jesus, nós temos que carregar a nossa cruz, que existe um sacrifício. E a pergunta para mim e para você: nós estamos dispostos a oferecer no reino de Deus algum sacrifício? E para Jesus também.
Você tem participado do reino de Deus? O que é que você tem feito nesse período de pandemia? Nesse período em que o Brasil chora, em que muitas famílias estão de luto? O que é que você tem feito nesse período em que pessoas perderam seus salários, pessoas não estão tendo o que comer? O que é que você está fazendo nesse momento em que pessoas estão ficando desnorteadas, emocionalmente abaladas? O que é que você tem feito? Será que você tem preocupado com você, pensado apenas em você? Os discípulos do Senhor Jesus foram chamados para, neste momento, olhar para as pessoas e se sacrificarem para o bem delas. E isso precisa gerar em nós entusiasmo, dedicação, precisa levar-nos a um engajamento muito grande. Eu termino dizendo que os nossos grupos de crescimento, os discípulos, nesse período de pandemia, eles estão se reunindo, não em forma de aglomeração, mas cada família no seu lar, estudando a palavra de Deus, orando pela nação, evangelizando outras pessoas por meio da rede social. Somos muitos hoje aqui em Uruaçu que semanalmente, mesmo isolados, nos comunicamos, mantemos comunhão, evangelizamos e servimos. É verdade que fazemos muito pouco, oferecendo atendimento psicológico, cestas básicas, ajudas com uma oferta ou outra, orações, palavras de esperança. Mas eu sei que os nossos grupos estão se reunindo, estão se encontrando, estão pagando preço, estão se esforçando para ver a obra de Deus acontecendo. Então eu pergunto para você: você está ficando de fora desse mover de Deus? A Pipo está sendo instrumento de Deus. Deus está agindo aqui nessa igreja, irmão. Deus está agindo aqui nesse lugar. Tem pessoas sendo impactadas e se entregando à missão, porque entendeu que o Cristo que veio ao mundo se tornou um modelo de vida. Então pense comigo: você existe para qual finalidade? Qual é o fim da sua existência? Essa é uma resposta que você precisa encontrar para que você não passe os dias da sua vida perdido e infeliz. Você nasceu, e nasceu para quê? Por que você nasceu? Para ganhar dinheiro? Hoje, para ficar rico? Qual é o sentido de ficar rico? Para comprar um carro do ano? Qual a finalidade? Para fazer viagens? Qual a finalidade? Hoje, você não nasceu para isso, você nasceu para servir a Jesus, e servir a Jesus é abençoar vidas. Jesus deixou a sua glória para se tornar um de nós, porque Ele amou um de nós, porque Ele amou pecadores, porque Ele viu necessidades, e Ele diz: eu me importo, eu vejo as pessoas como ovelhas que não têm pastor, feridas e exaustas, caídas pelo caminho. Eu me importo, eu não olho só para mim, só para os meus privilégios, a minha glória. Eu vou usar tudo que eu tenho, tudo que eu sou para abençoar pessoas. Por isso eu vou, por isso eu me humilho, por isso eu me esvazio. E Ele está dizendo para mim e para você: você foi chamado para fazer o mesmo. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, como igreja, como servos do Senhor, que essas marcas estejam presentes nas nossas vidas. Que eterno Deus encha seu coração dessa esperança, dessa inspiração. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esses momentos preciosos com o Senhor. Eu te agradeço por cada servo e serva do Senhor, que nos seus lares, que aí no local onde estão, participam deste culto, te adorando e te bendizendo. Eu te louvo, ó Deus querido, porque o Senhor Jesus nos amou de tal forma, veio como um bebezinho, nasceu num lugar muito simples, viveu com uma família muito simples, e o seu propósito era se tornar um de nós, viver conosco.
trazer esperança, trazer motivação, trazer ânimo, trazer redenção. E nós queremos ser esse instrumento de trazer redenção, ajudar as pessoas, cuidar das pessoas, mas também anunciar a vida eterna no Senhor. Por isso nós te agradecemos por ter nos salvado, e agora pedimos, nos ajude a viver como nosso Mestre, como nosso Salvador, sendo instrumento para a redenção de muitas e muitas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o bendito e eterno Pai, e as ternas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós aqui, sobre todos vocês aí nos seus lares, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face de toda essa terra, agora e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.